Vamos lá, irmãos. João capítulo 10, no verso de número 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Me seguem, né? Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Esse texto é um texto muito profundo, amados, e um texto que nos leva a uma segurança profunda. E esse texto, como está falando aqui de pastor, me lembra também do Salmo 23, quando Davi, ele expressou dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em algumas traduções está escrito: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho vontades, mostrando que a ovelha, ela está sempre sujeita ao pastor. Quando eu digo de pastor, estou falando diretamente a Deus, ao eterno, porque muitos hoje utilizam o título de pastor para oprimir as pessoas, mas quando eu falo de pastor, estou usando diretamente o pastor dos pastores, que é Jesus Cristo, falando dele. E aqui, amados, quando você lê esse texto, você passa a ter uma visão mais de cima, uma visão mais do alto. As ovelhas de Cristo estão com Ele, e estar com Cristo é olhar com os olhos muito mais profundos, é olhar com uma visão espiritual das coisas. E aí a gente se pergunta: poxa, mas por que então que eu estou passando por isso que eu estou passando? A palavra diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando a gente começa a entender essa questão, a gente passa a olhar tudo como aprendizado, desde quando tudo está bom, e também desde quando as coisas não estão da maneira que nós gostaríamos que estivesse. E você já reparou que assim também é uma criança? Nem sempre você vai fazer todas as vontades da sua criança ou do seu filho. E fazer todas as vontades de uma criança gera um problema muito grande. E conforme nós vamos pregando aqui, você vai entender o perigo que é fazer todas as vontades de uma criança. O efeito negativo que isso gera no crescimento. E às vezes tem muitos adultos hoje que estão numa situação, agem como crianças, porque muitas vezes no passado foram criados de maneira errada, foram talvez muito mimados, dando tudo na mãozinha, e quando cresce, vira uma pessoa mimada, e a gente vai ver como que isso funciona. E aí, quando a gente vê aqui o texto: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos, eu quero que você sinta aí, na tua vida, uma segurança de saber que nós dependemos de Cristo. Ele mesmo garante que ninguém vai tirar as ovelhas das mãos dele. Então, lá em Filipenses capítulo 14, no verso 12, Paulo diz: eu sei estar abatido, sei ter em abundância, de toda maneira, de todas as coisas eu sou instruído, né? Eu aprendi a viver na fartura, né? Na bonança, na escassez. Ele diz no verso 13: todas as coisas, eu posso todas as coisas naquele que me dá força. É melhor do que você, porque as pessoas dizem assim, bota lá o título: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ela acha que ela pode tudo segundo a vontade dela, e não é assim, querido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vem para o culto, você vem para se fortalecer. Então a gente pode tudo que o Senhor vai nos dando força, seja no momento bom, seja no momento ruim, seja nas lágrimas, seja no sorriso, o Senhor vai nos dando a força. E aí fica mais profundo você entender e olhar com esse olhar mais de cima, de saber que Deus é que está guiando a tua vida, e você só precisa deixar fluir, estar nas mãos dele.
Você repara claramente como Deus tem o poder de conduzir a nossa vida. Quando você lê aqui, Deuteronômio capítulo 8, no verso 1. Leia comigo, irmãos, acompanha comigo essa passagem. Você começa a perceber que todas as coisas, de fato, elas estão cooperando para o bem daqueles que amam. É só para aqueles que amam. Quem não ama a Deus está fora do propósito. Quem ama a Deus está dentro do propósito. Deuteronômio capítulo 8, no verso de número 1, acompanha comigo essa passagem bíblica. Esse texto é muito forte, irmãos. Esse texto é muito forte. Diz assim: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou aonde, amados? Te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você repara que Deus levou eles para onde? Para o deserto. Deserto troca a palavra por aprendizado. E aí quando você vê aqui, Deus mesmo levou eles a uma situação de humilhação. Olha o texto: te humilhou para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos. Então você vê que o deserto da vida é uma peneira na caminhada. Quem é que conduziu o povo ao deserto? Deus poderia muito bem levar o povo direto para a terra prometida, mas Deus preferiu conduzir eles ao deserto. E aí a gente se pergunta: poxa, eu estou passando um deserto na minha vida. Faz parte do propósito de Deus. Passar pelo deserto vai te levar a uma reflexão, vai te levar a se interiorizar. Você repara que Deus mostra aqui que Ele leva o povo ao deserto para saber o que está onde? Para saber o que está no coração, amados. Tem situações que a gente passa, Deus está permitindo a gente passar para saber o que está onde? No nosso coração. Tanto é que o texto diz: para saber se vai guardar os mandamentos ou não. Deus é Pai, amados, Ele é Pai profundo. E outra, amados, se você parar, olha quantos aprendizados. Por isso que tem que se lembrar da caminhada. Por isso que lá em Lamentações, Jeremias disse: eu quero trazer memória aquilo que me dá esperança. Mas muitas vezes a pessoa fica só focada no cenário atual que ela está vivendo, e ela se esquece de lembrar de todo o caminho pelo qual o Senhor Deus guiou a vida dela. E às vezes esse caminho, você repara que o próprio Senhor Jesus, Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e foi provado por Satanás, tentado por Satanás. Antigamente eu via as coisas que aconteciam de ruim, eu sempre repreendi o diabo. Está repreendido o diabo. Hoje as coisas que acontecem de ruim, não que você não tenha que repreender, eu paro, penso, calma aí, deve ter alguma lição para me tirar disso daqui. Deus deve estar querendo me mostrar alguma coisa. Deus deve estar querendo me ensinar algo. E no versículo 3 diz assim, Ele te humilhou, deixou ter fome, sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Tanto é que, o que o diabo ele faz muito? Ele quer sempre colocar nas mãos das pessoas o imediatismo. Lembra de Jesus quando ele foi tentado? E aí, Jesus estava terminando o jejum, Jesus estava com fome. Aí Satanás, quando foi tentar, ele falou: transforme estas pedras em... O evangelho que muitas vezes tem sido pregado, ele é esse.
é o imediatismo, é eu dar ordens em Deus, é as coisas acontecerem num estalo como eu quero, é para que eu seja a cada dia mais uma pessoa egocêntrica, para que o mundo viva a cada dia mais ao meu redor. Deus é Deus, né? Ele é meu Pai, então Ele faz tudo o que eu quero, Ele é obrigado a fazer tudo o que eu quero. Aprender? Não, aprender para quê? Eu quero aprender não, eu quero apenas tudo o que Deus tem para me dar. Esse é o pensamento hoje. Hoje Satanás ainda continua colocando nos corações para as pessoas buscarem milagres de forma rápida. Por isso que esses lugares que oferecem milagres, imediatismos, coisas assim no estalo, estão lotados. Por quê? Porque as pessoas preferem o imediatismo do que aprender com os seus erros, do que aprender com o deserto, do que aprender. Tanto é que você vê uma jornada que ia durar 40 dias, durou quantos anos? 40 anos. Olha só, meu irmão, versículo 4, nunca se envelheceu a tua veste, Deus preservava até a roupa deles, nem se inchou os teus pés nesses 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, como um pai castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Eu ouvi muita gente falar assim: Deus não castiga. É ruim, Deus castiga muito. E o castigo de Deus para nós, se for repreensão, vai sempre ser benéfico. O pior castigo que vai ter é o castigo do juízo final, quando Ele vai lançar os ímpios no inferno. Mas aí eu fiquei refletindo nesse texto aqui no versículo 5, onde diz que Deus é um pai, e assim como um pai castiga um filho, assim também o Senhor nos castiga, nos repreende. E aí eu estava vendo o seguinte, eu estava estudando uma matéria pedagógica, e diz que o ser humano que cresce sem frustração e sem limite, ele acarreta problemas sérios para a vida posterior. Por isso que você vê adultos agindo igual criança, já reparou? Isso tem muito a ver com a forma como foi criado, sabia? Isso tem muito a ver com a forma que é criado. Adultos agindo como criança, sem nenhuma responsabilidade, isso tem a ver com a forma que foi criado. Se foi criado sem se frustrar, se foi criado sem limite, isso acarreta problema. Por isso que quando Deus fez o homem no jardim, Deus colocou o limite para eles. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas essa que está no meio do jardim, tu não podes comer. Sem limite o homem não vive, sem limite o homem não amadurece, sem limite o homem não cresce. Por isso que você vê pessoas mais velhas agindo como criança e às vezes pessoas mais novas agindo como adultos. Tem a ver com o aprendizado, a forma como ensina. E outra, se você tem um contato com a Escritura, meu irmão, é o maior aprendizado que existe. E aí eu peguei uma matéria pedagógica, e essa matéria pedagógica, ela fala das consequências da vida de uma pessoa que não é frustrada como eu falo, no sentido de não fazer todas as vontades. Olha só o que acontece com uma pessoa que não é frustrada e que ela não tem limite na vida dela. Ela tem dificuldade em entender e aceitar a autoridade, tá? A dificuldade de entender e aceitar a autoridade. Ela se recusa a atender os comandos, não gosta de obedecer, não segue e respeita a hierarquia, não conseguem fazer parte de grupos como um todo. É uma pessoa que fica muito isolada, fica mais isolada. Dificuldade em compreender a importância do outro para o seu desenvolvimento. Eu preciso de você, você precisa. A igreja é chamado de quê? De corpo de Cristo. E você repara no teu corpo que fica tudo um bem próximo do outro, cada membro bem próximo um do outro. Então, Deus quer nos levar a nos desenvolver uns com os outros. A gente deve aprender uns com os outros. Olha só o que traz também insegurança diante dos desafios.
a autoestima fica baixa, muitas vezes verbaliza: não consigo. Egocêntrico e frágil. A pessoa fica egocêntrica e ela fica frágil. Qualquer coisinha que você for falar, a pessoa fica magoada. Há uma fragilidade. Por quê? Não cresceu com correção. Não cresceu da maneira que deveria crescer. Então qualquer coisinha fica naquela fragilidade. E outras pessoas assim, elas se isolam e choram com facilidade, mano. Se isola, fica isolado, chora para lá, chora para cá. E isso é um perigo, irmãos. Por isso é necessário da correção. Por isso que se o Senhor nos dá uma palavra de correção, a gente fica feliz, a gente se alegra. Fira-me o justo e eu sentirei feliz. Fira-me o justo e isso será como óleo, como azeite na minha cabeça. Alegria. E o que você aprende quando você é frustrado? Olha só quanta coisa você aprende. Permite mais autonomia, a pessoa fica mais autônoma, tá? Por isso que você repara, uma pessoa que perde emprego, ela do nada vai correr para fazer alguma coisa. Ela do nada fica no desespero. Se ela é autônoma, ela vai correr e vai buscar fazer alguma coisa. Ela é autônoma, né? Daí que vem o termo trabalhar como autônomo, né? A pessoa que trabalha por conta própria. Vai fazer o que precisa ser feito, né? E eu sempre digo isso, hoje as pessoas vão muito a Deus pedir coisas que elas podem fazer. Deus não vai fazer coisa que é para você fazer, irmão, entenda isso. Isso mostra que a pessoa é mimada mesmo. Ela pode fazer um negócio e diz: sabe como é que é? Oh Deus, me faz por mim. Isso é uma forma de crescer na imaturidade. O que está nas tuas mãos é para você fazer. Se endividou, vai buscar um jeito de tirar a tua dívida. Não vai ficar pedindo a Deus para orar e pedindo para limpar nome, que isso não existe. Deus, limpa meu nome aí. Ué, te mandei ficar endividado. Lê a escritura, ninguém deveis nada a não ser o amor. Está escrito lá. Não é? O que é para você fazer, você precisa ser feito. O que está no impossível, aí sim você pode orar. Salvação só Deus pode salvar o ser humano. Aí está na mão de Deus, pode orar por salvação. Mas o que eu vejo hoje é as pessoas na infantilidade espiritual. Elas estão sempre buscando, pedindo coisas que elas mesmas podem fazer. Eu uso sempre o exemplo de Lázaro. Jesus foi ressuscitar Lázaro e pediu para o homem remover as pedras. Remova as pedras aí. Entendeu? Está endividado, não adianta esse negócio, limpa nome com oração. Meu irmão, isso não existe não, querido. Isso não existe, vai. Deus vai te ensinar, ó, se endividou, agora você vai aprender a não mais cair nesses negócios. Então, por isso que Deus levou o povo no deserto, levou eles à humilhação, levou eles a faltar com algumas privações para que eles viessem a depender. Tudo é ensinamento. Para o cristão, tudo é ensinamento. Para o cristão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para os cristãos, nós estamos nas mãos de Jesus. Ele faz o que Ele quer. Ele é Pai. Se Ele quiser me frustrar, te frustrar, Ele vai te frustrar. Eu vivia no passado, amados, de campanha em campanha. Era toda hora fazendo campanha, campanha disso, campanha daquilo outro, campanha para Deus fazer isso, para Deus era campanhas coisa tão boba que o homem pode fazer. E eu ficava ansioso, e as campanhas que eu fazia não acontecia, era nada. Obrigado, meu Deus, por ter me frustrado com essas campanhas, porque fez me enxergar que as coisas são mais simples do que eu imagino. Eu ficava frustrado. Aí o pastor dizia: vai acontecer o milagre em 7 dias, em 7 semanas. Aí tinha uma cartelinha que eu tinha que ficar destacando as cartelinhas durante as 7 semanas. Aí ele dizia: se você vir frequentar o culto às 7 semanas, você vai ser abençoado. Aí acabava lá, eu fazia o meu pedido, né? Acabava as 7 semanas e nada acontecia.
Aí eu chegava para o pastor e falava: pastor, não aconteceu nada. Aí ele me dizia: meu irmão, tem que perseverar, toma aqui mais uma campanha. Aí eu vivia de campanha em campanha, mas o cristão sincero vive de glória em glória. Vivi de campanha em campanha, toda hora era ansiedade para as coisas acontecer da forma que eu queria. Amados, nós nem sabemos como pedir, está lá, se a gente nem sabe como pedir direito. A palavra diz lá em Tiago: vocês não recebem bênçãos porque quando vocês pedem, pedem para os seus próprios deleites. Pedem para os seus próprios deleites. Hoje eu aprendi a ser frustrado. Muita coisa que eu achava que ia ser do meu jeito, não foi do meu jeito. E eu agradeço de Deus de todas as formas, porque não foi do meu jeito. Isso forja caráter, isso ensina. É interessante que uma pessoa que é frustrada, que ela muitas vezes recebe uma frustração, ela aprende a dar valor às coisas mais simples, né? Por que tem muito cara que trai a mulher, depois que trai a mulher, fica aquele remorso, né? Ai meu Deus, não dei valor à minha esposa, né? Aquilo que era mais simples, eu não dei valor aos meus filhos, à minha família, né? Aprende a dar valor para as coisas simples. Aprende que não pode ter tudo o tempo todo. Presta atenção nisso. Aprende que não pode ter tudo o tempo todo. Uma pessoa, quando se frustra, ela aprende a esperar as coisas. E aí entra com Romanos capítulo 5, verso 2, que diz que a tribulação produz paciência. Estou atribulado. Deus está só trabalhando a tua paciência. Ah, meu filho é muito inquieto. Está só trabalhando a tua paciência. Glória a Deus por isso, que ele é inquieto. Está cheio de saúde. Está trabalhando a tua paciência, né? Está trabalhando, fica lá pedindo paciência a Deus, aí depois Deus manda uma tribulaçãozinha, fica reclamando: meu Deus, está aqui, meu Deus, está me dando tribulação. Você não pediu paciência. As coisas nunca vêm como você pede, vêm como Deus quer. É assim que funciona, amados. Eu quero trabalhar aqui o amadurecimento da congregação, né? E às vezes a gente age como crianças, né? A gente não age muitas vezes como seres maduros. Então a gente aprende que não podemos tudo o tempo todo. Se frustrar também, ser frustrado muitas vezes por Deus, desenvolve a capacidade de negociar. Por isso que os judeus hoje, eles têm uma cultura forte de empreendedorismo. Eles são os mais ricos do mundo, eles têm uma capacidade muito forte de negociar. Porque de alguma forma eles estudam a Torá, e a Torá está bem claro, fala sobre as frustrações. Mas quando uma pessoa não sabe lidar com as frustrações, o que ela faz? Poxa Deus, por que tu está fazendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo isso acontecer na minha vida? Ela começa a fazer vários questionamentos, mas quando ela chega a um estado de amadurecimento, ela diz: opa, Deus está me ensinando alguma coisa. O meu Pai, que está acima de todos os pais, que é o maior Pai do mundo, Ele está me ensinando alguma coisa. Então isso é muito profundo, amados. Versículo 6. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para temerdes e andares nos seus caminhos. Versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vide, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e não te faltará nada nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Está parecendo com o Brasil, né? Terra fértil, né? Quanto, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Mas para isso eles precisariam aprender uma lição. Para isso eles precisariam aprender que nem só de pão vive o homem. Então você vai passar, sair de baixo, vai passar, ficar um pouco mais em cima, não no sentido de soberba, mas tentar
se colocar, saber que você está nas mãos de Deus. Se você está nas mãos de Deus, você consegue ver as coisas com mais clareza, com mais facilidade. Hoje as coisas, quando dá errado para mim, eu falo, isso aí é um sinal que Deus está me mostrando alguma coisa. Deus, né, quer me ensinar alguma coisa com isso. Eu não fico mais reclamando, murmurando, nada disso. Eu não fico mais falando, oh Deus, eu sou teu servo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu simplesmente aprendo e pronto. Lembra de Jó? Ninguém, depois de Jesus, quem mais sofreu nessa terra foi Jó, mano. Ninguém sofreu mais do que Jó depois de Jesus. Primeiro Jesus foi o maior, aquele ser que mais sofreu por nós, depois foi Jó. A palavra diz que Jó, depois no finalzinho, ele disse, antes eu conhecia, lá no Jó 42, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, ele não entendeu nada, perdeu a família, perdeu posses, perdeu tudo. Mas depois ele disse, no final da vida dele, que tudo ele aprendeu, e ele chegou a estar mais perto de Deus com tudo aquilo que ele estava passando, né? Eu sei que isso é um tipo de uma pregação que, poxa, não traz uma situação, não traz resolver problemas de forma imediata, né? Mas vai te ensinar a forjar, a amadurecer na fé com Cristo. E aí eu quero que você termine aqui comigo, ó, no versículo 19, verso 20. Será, porém, que se qualquer de sorte se esquecer do Senhor, teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Como as gentes que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis. Porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso. Quando a gente começou a pregação, a gente falou que Jesus disse assim, a gente mostrou que Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, ouvir a voz de Deus, através da sua palavra, só vai se frutificar a nossa vida, irmãos. Vamos ficar em pé. Deus está te guiando. Se você ler a história de José da Bíblia, você fica assim, espantado. Porque durante um bom tempo deu muita coisa errada na vida de José. José, ele foi vendido como escravo para o Egito. José era um homem de Deus, mas ele foi traído, ele foi maltratado, deu tudo errado na vida dele, amados, aparentemente. Só que Deus estava preparando ele para algo muito maior, irmãos. Se José tivesse abandonado a missão, se ele tivesse abandonado o Senhor, o mundo estaria em apuros naquela época. Deus usou José para salvar o Egito, amados, para salvar o mundo naquele tempo. Então, se as coisas não estão como a gente imagina, é tudo aprendizado. E aí você vai lembrar, calma aí, Deus não te guiou sempre. Te lembrarás de todo o caminho pelo que o Senhor teu Deus te guiou estes anos todos, irmãos. Andar com gratidão e caminhar assim dessa forma, desse jeito. Nem tudo que você vai pedir vai acontecer do jeito que você quer. Às vezes vai acontecer diferente. Se alegre no Senhor. Por isso que os apóstolos se alegravam na tribulação, que era uma chance de aprender mais e mais. Deus está te mostrando o caminho. Olha, você só precisa aprender.
Uma criança, um bebê não pode ficar no colo o tempo todo, senão ele nunca vai aprender a andar. Tem que deixar o bebê no chão, muitas vezes. Primeiro ele vai engateando. Tem que deixar ele fluir. Depois ele vai pegando força nas pernas e ele vai andando. Tem hora que ele vai cair. Até começar a andar mesmo, ele cai várias vezes. Mas ele não já vem ao mundo andando. Ele precisa crescer e aprender. Deus já nos dá a sua palavra para nos ensinar a andar e a caminhar. Às vezes a gente quer viver carregado. Às vezes a gente não tem autoestima lá em cima com Cristo Jesus, que a gente quer sempre depender dos outros e ser carregado. Estamos nas mãos do Senhor. As ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Glórias a ti, Senhor Jesus. Então vamos cantar novamente. Tudo que a gente precisa está na palavra de Deus. Eu aprendi muito nesses últimos anos, irmãos. Eu fui treinado diversas vezes de forma errada, irmãos. Mas Deus nos dá chance de recomeçar e aprender. Nunca é tarde, amados.